Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Primeiras Crônicas, capítulo de número 11 e versículo de número 1, que diz assim: Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saída e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que pode passar o tempo que for, mas as palavras de Deus se cumprem. Aquilo que Deus determinou acontece. Aquilo que Deus falou que aconteceria, irá acontecer. Por mais que as circunstâncias sejam contrárias, por mais que haja perseguições, problemas, adversidades, calúnias e muitas outras coisas que você tenha passado, o Senhor está dizendo para você: eu ainda estou com a promessa que eu te fiz de pé. A palavra do Senhor nos diz que depois que Samuel ele ungiu a Davi, houve sim grandes levantes. Houve muitos anos, mais de 10 anos de perseguição na vida de Davi. Humanamente falando, irmãos, parecia que Davi nunca ia reinar. Olhando humanamente. Porém, Deus havia liberado uma palavra sobre Davi. E Davi não tinha que andar segundo o que o cenário estava mostrando. Davi não tinha que andar segundo aquilo que Saul mostrava para ele com as suas perseguições. Mas Davi tinha que olhar para a palavra. Deus está dizendo: você não pode ficar com os teus olhos fitos no seu cenário, nas perseguições, nas dívidas, nos problemas, nas enfermidades. Você tem que estar com os olhos fitos na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Havia uma promessa de Deus, havia uma palavra de Deus que no tempo certo encontraria cumprimento. Todas as palavras que Deus designa sobre a minha e sobre a sua vida, todas as palavras que Deus determina, quando chega o tempo certo, elas se cumprem. Havia chegado o tempo de Davi reinar sobre Israel, como Deus havia determinado. Por mais que parecesse que não ia acontecer, a palavra de Deus se cumpriu na vida de Davi. Por mais que Davi tivesse que enfrentar a morte diariamente enquanto Saul estava vivo, mas Davi se apegou à palavra, Davi se apegou à promessa. Deus não brinca de fazer promessa. Deus não brinca de dizer que vai fazer algo na sua vida para ele não fazer acontecer. Deus jamais designaria algo para sua história se ele não fosse cumprir. Deus determinou que Davi seria o rei de Israel. Davi era ungido do Senhor. Davi não era ungido dos homens. Davi era ungido de Deus. Foi Deus quem havia determinado que Samuel fosse até a casa de Jessé, porque Deus disse: eu me provi de um dos filhos de Jessé para que reinasse. Ele é um homem segundo o meu coração. O Senhor mesmo falou sobre Davi para Samuel, e Deus mesmo se encarregou de cumprir a palavra. Deus mesmo se encarregou de guardar Davi das astutas ciladas que Saul fazia contra a vida dele. Todas as vezes que Saul agia com astúcia, todas as vezes que Saul pensava que ia conseguir ter êxito contra Davi, Deus determinava o livramento. Todas as vezes que o inimigo pensa que vai conseguir ter êxito contra você, todas as vezes que o inimigo age astutamente contra a sua vida, se levanta contra a sua história, Deus ele determina o livramento. Deus ele manda para você a porta de escape. Deus ele abre no teu caminho uma porta para que você passe, para que nenhum inimigo te toque, para que nenhum mal te suceda. Você acha que Deus não vai cumprir as promessas muitas vezes na sua vida, porque você olha para o seu cenário, porque você olha para o seu agora, porque você olha para o tempo que você está vivendo e você diz: não vai acontecer, não vai dar tempo. E Deus está dizendo: vai acontecer, porque tudo que eu determino acontece. Vai acontecer porque tudo que eu falo, eu faço se cumprir na sua história. Nós servimos a um Deus que vela sobre a palavra dele para cumprir.
E Deus havia determinado que Davi reinaria sobre Israel. Deus havia feito uma escolha na casa de Jessé. Era uma escolha improvável, sim, mas Deus escolheu. Era alguém que, humanamente falando, não seria escolhido para reinar? É claro que sim, mas Deus olhou do céu e disse: ungi ele, Samuel, porque ele é o escolhido. Porque eu o escolhi para reinar em Israel. Mais de 10 anos de perseguição, mais de 10 anos com tudo contrário, e mesmo assim Davi continuou crendo. Como é que você está? Ricai arrasto. Você está dizendo não vai acontecer nada? Porque o teu cenário é contrário? Porque as portas estão fechadas? Porque humanamente falando parece que Deus não vai cumprir algumas coisas na sua vida? Ou você está confiando em Deus como Davi? Ou você está crendo na promessa como Davi? Em momento nenhum Davi perdeu a fé de que Deus tornaria ele rei. Você não vai ver na Bíblia em momento nenhum Davi murmurando e dizendo: eu não quero mais ser rei. Ou isso não vai acontecer na minha vida, Deus errou o endereço. Muito pelo contrário, Davi viveu cada batalha que ele precisava viver. Porque cada batalha que Davi viveu estava o preparando para ser um rei que reinaria com excelência. Ei! Cada batalha, cada dificuldade, cada problema, cada não, cada porta fechada, cada perseguição que você está enfrentando é Deus lhe preparando para viver os propósitos dele. É Deus lhe preparando para viver os desígnios dele. Mas eu quero te dizer uma coisa: chega um momento em que a palavra de Deus se cumpre na sua vida. Chega o momento do cumprimento da palavra. Porque a vida do servo e da serva de Deus não é só de perseguição, não é só de calúnia, não é só de fofoca, não é só de contenda. Deira mandarai. Chega um tempo em que Deus, ele cumpre a palavra que ele nos prometeu. É claro que nós vamos passar por tempos de preparações, que nós seremos provados para sermos aprovados. Mas chega um tempo em que Deus determina que a vitória chegue. E aqui havia chegado o tempo de Davi usufruir da vitória que Deus havia determinado para ele. Davi agora era o rei de Israel. Porque Deus faz assim, meu irmão e minha irmã. Deus pega as coisas loucas e desprezíveis desse mundo. Deus pega quem é perseguido. Deus pega quem é afrontado. Deus pega quem ninguém dá nada. E assenta entre os príncipes a promessa que Deus te fez. Ele me trouxe aqui para lhe dizer que ainda está de pé. Aquilo que ele lhe falou, ele vai fazer acontecer. Não sei qual o Saul que tem se levantado contra você. Eu não sei o que é que está dizendo para você que não vai acontecer o seu milagre, que a sua resposta não vai chegar. Mas através dessa palavra, o Deus dos céus, ele me traz aqui para lhe dizer que está de pé o que ele lhe prometeu. Está vendo aqui? Está escrito na palavra. Deus cumpriu o que ele prometeu a Davi. A unção que desceu sobre a cabeça dele através da vida do profeta Samuel, agora estava se tornando realidade. Ele já tinha o Espírito de Deus. Deus já estava com Davi, desde que o óleo desceu sobre a cabeça dele. Porém, Davi ainda não tinha tomado posse do trono. Davi ainda não tinha usufruído das bênçãos terrenas. E eu estou conversando com pessoas que Deus já lhe abençoou e tem lhe abençoado muito espiritualmente, mas ele manda eu te dizer que ele vai te abençoar aqui nesta terra. Isso é bíblico. Está escrito. Primeiro Deus abençoou Davi no espiritual, para depois Deus entregar para Davi aquilo que é material. É como está escrito na palavra do Senhor: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É bíblico, meu irmão e minha irmã. Está escrito na palavra. O Espírito do Senhor estava sobre Davi desde o dia que o óleo desceu sobre a cabeça dele. Mas ele só se apossou do trono anos depois. Porque tem pessoas que primeiramente Deus resolve trabalhar no espiritual. Deus resolve preparar. Deus resolve dar estrutura. Para depois Deus entregar as honras materiais. Para depois Deus prosperar nessa terra. E havia chegado o tempo de Davi prosperar na terra. Havia chegado o tempo de Davi sentar no trono.
Havia chegado o tempo de Davi ser o rei de Israel. Quando chega o tempo da honra de Deus na nossa vida, a gente não precisa forçar nada. As bênçãos vêm sobre a nossa história. Foi o povo quem procurou a Davi. Não foi Davi que procurou o povo pedindo para que ele reinasse sobre Israel. Foi o povo que disse para ele: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazia saídas e entradas militares em Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel. Serás chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Aqui você vê que as pessoas, aqueles que acreditavam, que sabiam que Davi eram escolhidos por Deus, foram os que procuraram a Davi para ungir Davi rei sobre Israel, para trazer o cumprimento à palavra de Deus, porque eles sabiam que Deus havia feito aliança com Davi, que Deus havia dito para Davi: tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o povo de Israel. Deus já havia determinado. Se Deus já determinou, não se preocupe, no tempo de Deus vai acontecer, a palavra de Deus vai encontrar cumprimento, a palavra de Deus vai se cumprir, o nome de Deus será glorificado. Não se preocupe em querer que as pessoas elas reconheçam que Deus é na sua vida, porque isso acontece no tempo de Deus, e o tempo que Deus determinou para que pessoas reconheçam vai chegar. Fique em paz, tão somente se alegre, porque Deus está garantindo que a presença de Deus está contigo, e a presença de Deus é melhor do que as honras humanas. Primeiramente, Davi pôde usufruir da presença de Deus, para depois receber as honras dos homens. É bom ser honrado, é bom ser reconhecido, quando Deus lhe levanta, quando Deus lhe unge, lhe abençoa. Mas melhor ainda é termos a presença de Deus, é sabermos que Deus está na nossa vida, como esteve na vida de Davi. Deus está contigo. Declare comigo: meu Deus está comigo. E eu valorizo em primeiro lugar aquilo que é espiritual. O meu Deus está comigo, e eu valorizo em primeiro lugar aquilo que é espiritual. Davi valorizava o espiritual. Davi sabia que Deus estava com ele. Em qualquer momento ia se cumprir a promessa. A qualquer momento ia se cumprir a palavra. E Deus está dizendo para você: a qualquer momento aquilo que Deus determinou sobre você vai se cumprir. É só uma questão de tempo. Então fica tranquilo, porque no tempo certo Deus vai te honrar. No tempo certo você vai receber o reconhecimento. Mas enquanto isso, se alegre, porque você é uma escolha de Deus. Davi foi uma escolha do Senhor. E Deus mesmo fez a palavra que o próprio Deus determinou sobre a vida dele se cumprir. Assim é na sua vida. O próprio Deus vai fazer as promessas que ele te fez se cumprir. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra, Pai. Te agradecer porque a nossa vitória não vem das mãos dos homens, mas vem de Ti. Te agradecer, Pai, porque aqueles que são fiel no pouco, o Senhor coloca sobre muito. Te agradecer, Pai, porque a Tua palavra diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, ó Senhor. Davi ser ungido sobre rei sobre Israel era um acréscimo. Primeiramente, Davi já tinha a Tua presença. Assim que Samuel desceu sobre a cabeça dele o azeite, ele estava envolvido pela Tua presença. A Tua presença se apossou dele, e era isso que importava na vida de Davi, estar na Tua presença. É isso que nos importa, Senhor, a Tua presença. Nós sabemos que aquilo que é terreno que o Senhor nos prometeu vai acontecer, mas, meu Deus amado, que possamos valorizar cada dia mais e mais a Tua presença, porque aquilo que o Senhor prometeu para nossa vida vai se cumprir. Pode passar o tempo que passar, a Tua promessa vai acontecer. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor cure, liberte, restaure, anime e restitua. Abra a porta de emprego, meu Senhor, fecha a sepultura, desfaça os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eles que
que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui, meu Deus amado, nos comentários. Que o Senhor cure, liberte e restaure. Que o Senhor abra a porta de emprego, meu Senhor. Que o Senhor possa também, meu Deus, trazer assinatura, causa ganha na justiça. Aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Jesus. Que haja testemunho para o teu povo contar. Assim eu te peço, meu Deus, te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que Ele não esqueceu das promessas que Ele te fez. Valorize a presença de Deus. Senhor é o Deus que faz a promessa, que confirma e que testifica. Foi Deus quem testificou, que foi Ele quem escolheu a Davi no tempo certo. Davi tomou posse do trono. Deus está dizendo para você, no tempo certo, você vai tomar posse daquilo que eu, o Senhor, te prometi. E eu vou mostrar que eu sou na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.